noiva de Cristo Jesus, amém? Você que nos visita, você que está aqui já há anos, há tempos, para mim é um prazer te receber novamente. Para nós é uma alegria imensa tê-lo, ver o seu rostinho lindo que Jesus te deu. Estamos no primeiro culto de domingo de 2019. Cremos que é o primeiro de muitos outros que virão em Cristo e de muitas novidades e alegrias que vêm do alto. Quantos estão nessa fé comigo? Digam amém. E eu creio em muitas maravilhas de Deus. Creio em manifestações de palavras proféticas que já foram declaradas ao longo dos anos da existência desse trabalho, desta igreja, dessa comunidade. Entendemos que é um tempo muito profético. Eu não digo apenas buscando referência no cenário político. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando que realmente essa geração, há uma profecia no livro de Lucas, que além de se chamar a geração que vai ver muitos indícios do arrebatamento, mas é uma geração também que tem uma profecia que o próprio Jesus liberou, de ser canal de Deus de uma forma tão violenta, de maneira que nenhuma geração antes dessa foi usada. Diga para o seu vizinho: você faz parte dessa geração. Talvez, eu vou pedir às crianças, mas ainda não, deixa eu só falar isso, talvez elas vão pegar essa sementinha que eu vou dizer antes. Nós percebemos que os últimos dias, principalmente em 2018, o que teve de pastores, crentes, homens e mulheres que se mataram, quem notou isso? Faz assim. Por quê? Você sabe, querido, que biblicamente falando, existe um estudo chamado escatologia, que é o estudo que dá datas ou que nos aproxima de eventos proféticos. E escatologicamente falando, essa geração é uma geração que tem sobre si uma promessa que nenhuma outra geração antes dessa teve. Quantos recebem dizendo amém? Melhora o meu retorno um pouquinho. Significa o quê? A visão do diabo, a visão do mundo das trevas acerca desta geração. E quando eu digo geração, não estou falando apenas jovens, ancianos, não, estou generalizando, desde aquelas criancinhas até o de 100 anos que estiverem entre nós. Você faz parte dessa geração, você está vivo. Na quinta-feira nós vamos iniciar um trabalho muito poderoso, mostrando o porquê de muitas coisas. Qual é a visão do diabo, das trevas, de Satanás acerca do povo atual, da igreja nesse exato momento. Eu nunca vi um período, gente, de verdade, e olha que eu prego já faz tempo, embora seja novo, que nós estivéssemos diante de tanto caos espiritual, emocional. Muitas pessoas, ao viajarmos, encontramos em depressão. E você percebe que a depressão, ela não tem apenas uma origem no sentido físico daquilo que aconteceu ou deixou de acontecer. Há uma ação espiritual nesses últimos dias para levar a pessoa, o povo de Deus, a uma destruição interna, emocional. E é muito sério isso que eu estou te falando. Por isso, eu quero te fazer um convite, você investir oração na vida dos seus filhos, você orar por esse contexto, igreja, pelas pessoas que vêm junto cultuar, mesmo que você não saiba o nome dela. Inclua os pastores na sua oração, e você vai perceber na quinta-feira que existe um plano divino, um olhar especial de Deus para esta geração. Porém, existe também uma visão satânica, muito satânica, para destruir esta geração. Por quê? Essa geração não é qualquer uma. Amém por isso? As criancinhas podem se deslocar para a escolinha, no nome de Jesus. Oi, pastora, até 10 anos, tá? Por gentileza, no nome de Jesus. Glória a Deus. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 11, por enquanto, tá? Provérbios capítulo 11, quantos encontraram? Digam amém. Queridos, como de costume, para que você se localize na mensagem, para que você seja bem assim, edificado, eu quero a sua atenção e que você observe essa introdução que eu vou fazer. Por quê?
Uma mensagem, quando ela tem uma introdução, ela te faz compreender melhor o que está sendo dito. Ou seja, você não fica perdido no que eu estou falando. Até porque não há motivo eu falar e de repente você não conseguir me acompanhar no raciocínio. Então a introdução é quando o pregador usa um exemplo simples, físico, natural, para te explicar as coisas espirituais, para que Deus fale em todos os níveis de entendimento que existe aqui dentro. Da pessoa, de repente, mais culta, biblicamente falando, até o que não conhece a Bíblia. Observe essa frase comigo e depois repita após mim. Generosidade, 1, 2, 3. Essa é uma palavra fantástica que tem efeitos poderosos para aquele que vive dentro dela. A generosidade, ela, embora pareça algo meio que leve ou soft ou macio ao se dizer, a generosidade praticada por qualquer um de nós, ela é capaz de mudar a sua vida em todas as escalas, financeira, espiritual, emocional. Eu digo que quem anda em generosidade, além de ajudar o próximo, ele também é ajudado pelo próprio Deus, e você vai ver isso. Todos os anos, como eu creio que aqui também sempre foi assim, oramos pedindo uma palavra para que Deus nos guie nela durante o ano todo. E desde um período que Deus nos trouxe para cá, eu comecei então a dizer: Senhor, me dá uma palavra para caminhar com a igreja durante esse período de 2019. E Deus me disse: esse é o ano da generosidade. Generosidade é o ato ou a atitude de alguém que deixa de fazer para si, para de repente estender a mão para suprir a necessidade do outro. Aí talvez alguém pensa: mas pastor, eu não vou perder em fazer isso? Nunca, jamais. Quando você analisa a história dos homens que andaram em generosidade, eles foram muito mais longe do que aqueles que apenas trabalharam ajuntando para si. Generosidade é uma chave que Deus tem para nós ajudarmos pessoas e Ele estender, aumentar o favor dEle em prol das nossas vidas. E esse ano, querido, será um ano de muitas ações, de multiplicações da parte de Deus sobre a nossa vida. Quantos recebem? Diga amém. Então, para que você entenda melhor, observe essa introdução. Nós vivemos em dois mundos, um mundo físico, esse que é visível, que você vê cores, que você ouve sons e daí por diante. E nós vivemos no mundo espiritual, invisível, como diz a Bíblia, porém real. Então, no mundo físico, para aumentar o meu recurso, ou a minha grana, o dinheiro, a fonte de renda, você simplesmente trabalha um pouco mais, faz horas extras no seu serviço, ou você vende mais o produto que você vende, ou você de repente começa a aumentar o valor da sua mão de obra, para que você ao trabalhar tenha um retorno maior. Ou de repente você vende alguma coisa porque você está precisando de um dinheiro específico para depois investir. Então a maneira do homem natural aumentar o recurso é essa: horas extras, trabalhando, vendendo, pegando o serviço aqui e à noite e vice-versa. Não é problema, não há pecado nisso. Agora, ter a multiplicação ou o favor aumentado da parte de Deus para nós, já não é assim. No mundo, se eu quero ganhar mais, eu vendo, trabalho dobrado, faço hora extra. Mas quando se trata de Deus me entregar, quando se trata de Deus fornecer para a minha vida, ou aumentar a minha produtividade, ou me conceder mais coisas, já não é esse o caminho que eu utilizo. É o caminho da generosidade, você vai perceber. Observe em Hebreus 11, 25, vamos lá. Hebreus capítulo 11, versos 25. Perdão, Provérbios, Hebreus é lá atrás, estou adiantando o texto. Provérbios capítulo 11, versos 25. Note: a alma generosa prosperará. Diga essa frase comigo e para por aqui, depois vamos ler mais. 1, 2, 3. A alma generosa prosperará. Você vai observar que nesse texto existe dois pontos. O primeiro que eu quero te mostrar, que todo ser humano, ou toda pessoa que anda em generosidade,
existe uma regra, uma lei estabelecida por Deus para ela. Esse prospera, ou seja, cresce, dá certo, multiplica. O favor de Deus sobre ele é aumentado. Então nota que a lei espiritual para você crescer com Deus, para você ter mais da parte de Deus, não se trata de trabalho humano, horas extras, ou aquilo que eu faço para vender e ter. Não. Quando a Bíblia mostra, querido, sobre generosidade, você vai perceber que todo homem, mulher, ser humano que anda com este comportamento, ele tem a tendência de ter um pouquinho mais de favor divino sobre a vida dessa pessoa. Pastor, me explica melhor mesmo, o que é generosidade? É quando, de repente, eu estendo a mão para alguém fazendo algo, seja doando, seja estendendo a mão, seja dando uma oferta, seja dando um conselho, eu estou tendo a ação de generosidade. E diz a Bíblia que por causa deste ato que eu faço por alguém, ou por aquilo que é importante, eu começo então, queridos, a ter um aumentar de Deus sobre a minha vida. Quantos vão viver essa atitude de uma forma intensa? Diga amém. Mas por que, pastor, esta palavra? Simples, porque este é um ano onde Deus vai nos ver agindo de uma forma generosa, e esta palavra se materializará em todos os setores da nossa vida. Sabe, querido, eu já vi muitas pessoas que de repente ela diz: sou dizimista, sou ofertante, eu ajudo nas primícias, eu faço muitas coisas, pastor, mas parece que a minha renda não aumenta, eu gostaria de ter algo maior, eu preciso de uma intervenção divina. Se você observar justamente aqui, o generoso, além dele ter a necessidade suprida, Deus investe na vida dele. Você sabe, querido, que existe uma diferença entre Deus suprir a necessidade de alguém e Deus investir em alguém. Eu já vi pessoas fiéis a Deus, homens e mulheres que oram, buscam, clamam, jejuam, fazem propósitos, dão oferta, dão dízimo. Ela tem as necessidades supridas. O que é suprir? E qual é a diferença de investimento? Vou dar um exemplo. Comi o arroz, comi o feijão. As energias ou os nutrientes daquele alimento vai manter o meu corpo até aquilo, ou até alguns minutos, ou horas, ou dias. E de repente eu vou estar com fome de novo. Por quê? Porque o meu organismo já sugou todos os nutrientes do arroz, do feijão e da carne. Todas as proteínas já foram embora. Então, me manteve mais por um minuto, ou por alguns dias. Tem gente que come hoje e já está com fome logo depois, né? Isso é natural. Mas, quando comemos, o mantimento nos mantém por alguns dias ou horas. E logo depois você volta a ter fome. Por quê? Mantimento sempre está ligado a algo momentâneo. Aqui, agora, ou só até ali. Agora, quando Deus fala de investimento, é aquilo que me mantém e me dá condições para executar projetos. Se você observar nesse texto, Deus está dizendo o seguinte: a alma generosa prosperará. O que é que Deus está falando nesse texto de uma forma simples e muito clara? Todo homem generoso, além de Deus dar mantimento, Deus também faz investimento nessa pessoa, para que ela faça o quê? Se sustente, dê sustento aos outros e realize coisas. Querido, acredite, eu já vi pessoas que são dizimistas, mas ela não consegue receber investimento de Deus para aumentar o que ela ganha. Por quê? Acredite, dizimar, ofertar, primícias, tudo isso são coisas não articuladas por homens, é bíblico. Mas a ação de generosidade também é um princípio que levará a minha vida a um lugar extraordinário. Pega na mão de alguém e diga assim: este é o seu tempo. Diga para essa pessoa, faz amizade com ela se você não conhece. Pastor, então é assim? Exatamente, gente. É o que a Bíblia está nos indicando aqui. Diga comigo: todo homem generoso, além de ter as necessidades supridas por Deus, Deus investe nessas pessoas. Então a questão é: você quer passar o ano apenas sendo suprido ou recebendo investimento? Os dois, legal, ótimo. Mas aí então está o princípio para que você pratique e Deus invista em você. Todas as vezes que você começar a ter algo que está sobrando, e você começou a ajudar pessoas com aquela sobra,
é porque em algum momento do seu passado você foi generoso em ajudar alguém, ou doar alguma coisa, ou executar algo que era necessário, e lá no seu futuro Deus de repente multiplicou aquilo, te dando algo não apenas para se manter, mas até para realizar um sonho. Por quê, pastor? Existem tantas pessoas dentro da igreja que de repente tudo que elas têm durante o ano todo é mantimento, ou seja, paga a conta, que é uma coisa boa e necessária, ou seja, ela cumpre com os compromissos que é necessário, mas ela não consegue ter um tanto ou um suficiente que ela consiga realizar os sonhos, ou comprar alguma coisa, ou ajudar uma pessoa. Por quê? É possível que de repente você seja uma boa pessoa, mas você não conseguiu entender a parte da generosidade. Diga para alguém do lado: ande nesta visão. Porque ser generoso, eu refriso e vou repetir de várias vezes essa frase: generosidade leva ou faz com que Deus me supre, ou venha me suprir, e também faz com que Ele invista na minha vida. Quando esse ano você começar a perceber que as coisas começaram a aumentar nas suas mãos, quando você começar a perceber que a sua grana, o seu dinheiro, alguma coisa muito importante e boa começar a crescer nas tuas mãos, é porque você está agindo com generosidade. Então Deus não está suprindo, Ele está aumentando a sua condição de ajudar e de realizar os seus próprios sonhos. Toda vez que você analisar esse texto na Bíblia falando de generosidade, você vai perceber que essa pessoa sempre cresceu, porque Deus faz esta pessoa crescer. Não é nem aquele que eu estendi as mãos, não é nem aquele que eu ajudei que vai me ajudar. Diz a Bíblia que é o próprio Deus, de uma forma específica, que Ele vai articular formas para que eu cresça naquela assistência que eu fiz ou dei. Vamos de novo, repita comigo esse texto, mas leia aí em silêncio e observe. Provérbios capítulo 11, verso 25. A alma generosa prosperará, o que regar também será regado. Olhe para mim, talvez na sua tradução está escrito assim: aquele que dá alívio para alguém receberá alívio. Tem alguma tradução que dá desse jeito? Deixa eu ver você. Algumas. Você já percebeu que a palavra de Deus é fantástica? Deus está falando de uma forma muito precisa. Ele está dizendo assim: cara, presta atenção no segredo de crescer. Ele está dizendo assim: jovens, observa o que é que vai fazer você romper. E aí ele explica o segredo. Se você achar em alguém em aperto, e você sabe que tem condições de ajudar, mesmo que em pequena porcentagem aquela pessoa, ajude. Por quê? Aquilo talvez para você que não faz falta, para aquela pessoa vai fazer uma diferença gigante. E qual é o nome que a Bíblia diz, ou dá para isso? Eu aliviando alguém, e o próprio Deus dará alívio para mim. Se eu fosse você, depois desse culto, eu saía procurando alguém para pagar uma pizza hoje. Alivia a fome dela. Mas por quê? É uma regra, é um princípio, é uma realidade, querido. Não sou eu que criei isso, é a palavra de Deus que está nos ensinando a andar em princípios que Deus mesmo criou. Então note que a Bíblia fala com muita clareza e simplicidade desse assunto. Dois pontos importantes sobre generosidade. De repente a Bíblia está dizendo aqui que você, ao encontrar, vamos dizer, o Giovanni, e de repente você perceba que ele tem uma necessidade, e você tem uma pequena porcentagem de suprir essa necessidade. Então não se contenha, faça. Até porque aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete o quê? Além de estar deixando de prosperar, está cometendo pecado. Se alguém pedir ajuda para você, e você sabe que lá no fundo você tem pelo menos um pouquinho para ajudar aquela pessoa e não faz, você cometeu duas gafes. Primeiro, cometeu pecado. Segundo, deixou de prosperar. Eu não estou falando de uma mensagem egocentrismo, aonde você tem que fazer tudo em prol da igreja. Eu estou dizendo que generosidade eu não pratico apenas com quem está aqui dentro da igreja ou em prol da igreja, mas em relação a todas as pessoas que de repente me pedem ajuda. Deixa eu falar uma coisa para você espiritualmente. Há pessoas que Deus permite ou sensibiliza o coração delas para te pedir algo,
pode ter certeza que é uma forma de Deus avaliar o nível que você tem de entender a palavra dele. Quando alguém me pede ajuda, por mais simples que seja, eu vou avaliar em mim, nas minhas condições atuais, se eu não tenho pelo menos uma pequena porcentagem para ajudar ela. Posso até não resolver o problema, mas dentro do que eu posso, eu devo fazer. Porque isso é generosidade. Generosidade não é resolver o problema do outro, mas é fazer pequenas porcentagens que te cabem. E o que é que isso vai trazer para a minha vida? Não precisa nem dizer, o próprio texto está dizendo. De repente, gente, você tem 10 reais que hoje você ia pagar uma Coca-Cola, não sei, comer um lanche, ou sei lá, um X-bagunça, como me ensinaram que tem isso aqui. Faz o seguinte, se alguém do seu lado, você percebe que precisa de algo, e você tem naquele momento as condições de deixar de fazer para si, fazer para o outro, você pode deixar de comer o lanche hoje, mas você vai receber muito mais de Deus logo ali na frente. Por quê? Generosidade é quando eu deixo de fazer para mim, mesmo em pequenas porcentagens, e faço em prol aquele que está do meu lado precisando. Diga comigo, ser generoso não é resolver o problema do meu próximo, mas é em pequenas porcentagens ajudar aquela pessoa. Pastor, não entendi. Está muito clara esta palavra. É segredo, é princípio, é formas específicas que Deus usa, é maneiras que Deus utiliza literalmente. Observe, aquele que dá alívio a alguém. De repente você pode estar sendo provado nisso. De repente alguém pediu um auxílio, por mais simples que foi, e você tendo condições de auxiliar, você fez o que? Virou as costas. Não tem nada a ver comigo. Não faça isso, não seja reprovado por Deus. Pode ser de repente alguém que te pediu uma palavra, alguém que não estava bem emocionalmente, e aí ela só te pediu uma ajuda, uma atenção para você pregar para ela, e você disse, não tem nada a ver comigo, eu já falei tantas vezes com aquela pessoa. Não faz isso. Se você tem, compartilhe o que você tem. Por quê? Deus vai dar um jeito de levantar alguém para fazer por mim, queridos. Esta é a regra. É compartilhar, mesmo que pouco, mas compartilhar. Isso gera o que, pastor? Vida em mim. Você já notou que quando você prega, quando você compartilha Jesus com alguém, você se sente mais forte no final da mensagem? Quem já notou isso? Por quê? Olha o princípio, você dá para alguém, Deus devolve para você continuar dando. Ele dá semente para aquele que está dando. Mas essa questão da generosidade em todos os sentidos. Se você está ouvindo Jesus aqui agora, se essa palavra está falando com você, e se você não compartilhar com o outro, pronto, faltou com generosidade. Você não deu para a pessoa o que você recebeu. Paulo agia assim, ele recebeu do Senhor e ele estava dando aquilo que ele recebeu. Eu te dou o que eu estou recebendo do Senhor, o que eu recebi do Senhor. Isso, querido, não pode ser diminuído. Eu tenho que ampliar a minha visão acerca da generosidade. E o que vai fazer, pastor? O que é que Deus vai mexer na minha vida? Deixa eu dar um exemplo para você compreender. Existe um homem que talvez você saiba dele, chamado William Colgate. Na década aí, não sei das quantas, há muito tempo, morava na fazenda com seus pais. E de repente aquele jovem foi orientado pelo próprio pai, para quem já leu a história sabe, a procurar um serviço na cidade. E de repente então William Colgate, sendo jovem, ainda não tinha uma empresa. Chegou na cidade, ele disse, vou abrir um negócio. E ele apostou nos cosméticos, ou seja, produtos de beleza, isso, aquilo, outro, shampoo. Naquela época que o William Colgate começou com essa ideia de cosmético, era uma coisa que não era promissora. Hoje, falar de cosmético, algumas marcas como Mary Kay, Forever Living e outras marcas que mexem com isso, são marcas ricas. Mas na época não tinha essa visão de cosmético dar dinheiro. Até porque naquele período, mulher pouco se utilizava maquiagem. Então havia um monte de coisas que impossibilitava as pessoas de ver que o mercado de cosméticos era um sucesso, ou seria um sucesso. Só que de repente o William Colgate ele tem uma ideia. Ele já era de lar cristão, e de repente então ele muda para a cidade, ele começa a abrir um negócio. Ele abre uma coisa de fabricar shampoos, era de uma forma caseira, mas ele abriu. E ele fez um voto com Deus. Possivelmente você já tem escutado esse voto. Ele disse que ele seria fiel a Deus, ele ajudaria pessoas, ele assistenciaria pessoas,
Então ele começou, e Deus, vendo essa ideia no coração dele, começou então a prosperá-lo. De repente, com os poucos lucros que ele começou a ter, sabe o que é que ele fez? Ele aumentou a capacidade dele doar, de ser generoso. Ele tirava dele para fazer pela obra. Sabe o que ele começou a fazer? Dar 20% de toda a arrecadação que a pequena empresa dele obtinha. Não parou por aí, gente. Ele aumentou a capacidade dele. Passou-se uns meses, isso era algo inovador. Era algo literalmente que ninguém tinha pensado. E de repente ele começou a dar 30. Por que deu 30? Deus começou a aumentar. Paralelamente a isso, para quem não conhece a história dele, ele começou a desenvolver obras sociais com a marca Colgate, para que a marca pegasse, e ao mesmo tempo ele doava, ele ajudava, ele estendia a mão, dando o produto dele também. Depois de um tempo ele viu que a coisa começou a crescer demais, e ele aumentou então a porcentagem de ajuda com a igreja onde ele pertencia, começou a dar 40. E aí, ele não parou de dar os 40 e também não parou de doar em determinados dias produtos pessoais da fábrica para pessoas menos favorecidas. E aí aconteceu que subiu para 50% a ajuda dele, e ele notou que se ele desenvolvesse uma vida dentro desse programa, Deus sempre o honraria. Agora observa, uma das pastas ou dos produtos que mais se ouve falar ou vende é Colgate. Mas tudo começou em quem? Numa atitude de um homem. Qual foi a atitude? Ser generoso. Eu não sei, querido, com o que você trabalha, eu não sei o que você faz, eu não sei qual é o seu dia a dia, se é aposentado ou não, mas todos nós temos condições de agir com generosidade naquilo que somos, ou temos, ou fazemos. Eu quero fazer uma autoanálise aqui, retrospectiva, em 2018. Como foi a nossa generosidade? Em que nível ela andou? Por quê? Acredite, se você teve ações de generosidade em 2018, se você não colheu lá, se prepara, 2019 tudo isso retornará para a tua vida, porque Deus te fará colher essas ações. Agora, contrapartida, se não tivermos, ou se não agirmos assim, ou se não foi assim em 2018, é possível que esse ano eu não colhe nada. Mas agora, ainda há tempo de fazer, porque dentro dessa palavra tem um mistério de Deus. Tem uma revelação de Deus para a igreja. Vamos lá, Provérbios capítulo 11, versos 24 ainda. É só um texto acima aí. Pus assim nessa ordem para ficar mais simples de você entender. Um homem que dá liberadamente enriquece. O que retém o que deveria ser dado, empobrece. Deixa eu te explicar uma coisa muito poderosa aqui. Esse texto diz: o homem que dá com liberdade enriquece. Você já notou que o próprio Jesus disse: é muito mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe? O que dá, ele prolonga aquela alegria. Por quê? Vai se repetir de novo, Deus vai fazer ele crescer tanto que ele vai viver dando. Agora o que recebe é só suprimento, é ali e agora, acabou. Por isso que o próprio Jesus, ele fala dessa ação de generosidade. Quem dá, ou seja, é uma ação de alguém generoso. Você quer ver uma coisa? Observe isso aqui. Aquele que guarda o que deveria ser dado, esse empobrece. Aqui é uma chave, gente. Tudo que Deus dá para alguém não tem a ver apenas com a sua vida. Jovem, deixa eu profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Você crescerá muito na sua vida, em qualquer área Deus te dará sucesso. Mas entenda, igreja coletiva, todo mundo, que todo progresso que Deus te fizer ter, não tem a ver apenas com você, mas você compartilhar o que está recebendo. Olha o que a Bíblia diz: aquele que retém o que deveria ser dado. Ou seja, em tudo que eu recebo, há uma parte que não é minha. Diga comigo assim: em tudo que eu recebo de Deus, há uma parte que não me pertence. Diga para o seu vizinho: então entregue o que não é seu. E eu não estou falando aqui, gente, de dízimo agora não. Quer ver uma coisa? Gênesis capítulo 12, Deus diz assim: Abraão, eu vou fazer de você o pai de uma grande nação. E detalhe, você vai ser rico, você vai ser isso. E olha o porquê.
porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não levantou Abraão para ele mesmo, Deus levantou Abraão para que os outros fossem abençoados com Abraão. Lembra do que diz Romanos? E lembra do que diz Gálatas: todo aquele que aceitou a Cristo Jesus, ele se também fez herdeiro da promessa de Abraão. Então Deus levanta um para que os outros também sejam beneficiados. O que é que Deus está dizendo? Quando você começar a crescer na área financeira, quando você começar a crescer em qualquer departamento, porque é Deus que faz crescer, é Deus que fecha, é Deus que abate, é Deus que levanta, é Deus que exalta. A Bíblia diz que Deus humilha. Então, irmão, se Deus não quiser, nada anda. Então quando a coisa começar a andar, quando você começar que está caindo dinheiro na minha conta, pastor, está acontecendo isso, não se resuma em si o crescimento, amplie o que Deus está fazendo, e estenda para outras pessoas o que Deus está te dando, porque algo que Deus faz para mim, aquilo não tem a ver apenas com a minha promoção pessoal, tudo que Deus faz é coletivo, é na ideia de outros também crescerem e se beneficiarem comigo. Aplaude ao Senhor, querido. Aleluia. Eu digo em nome de Jesus, Deus derramará sobre a tua vida de uma forma extraordinária a bênção dele. Digam amém. Mas lembra-se que não é só para você. Uma vez uma irmã da nossa sede chegou em mim e disse: pastor, eu ganho um dinheiro eu ganho isso. Às vezes o mês que eu ganho menos é 30 mil. Está me dando eco, alguma coisa está acontecendo lá. Às vezes o mês que eu menos ganho é 30 mil reais. Mas sabe que parece que a coisa não vai. Eu falei: sabe o que está acontecendo? Tudo que Deus está te dando, a senhora, inclui apenas a sua própria vida. Na época, pensa numa mulher brava, irmão. Eu tive que ter coragem para falar isso para ela. Pensa numa mulher que literalmente ela tinha uma boa ideia, mas em prol apenas da vida dela. E eu disse: sabe de uma coisa, a senhora está perdendo tudo agora, porque a senhora não entendeu que quando Deus começou a te dar, aquilo que Deus estava te dando não tinha a ver apenas com a sua vida. Aí ela: pastor, é assim? É. E ela ia em umas igrejas que tinham ensinado tudo errado para ela, tudo fora da Bíblia. Até eu repaginar ela, mostrar os princípios bíblicos, demorou. Só que hoje ela entendeu. Hoje ela entendeu que quando Deus dá para ela, não tem a ver apenas com realizar os sonhos, ir para Paris, para Miami Beach. Eu mostrei para ela que tudo aquilo que Deus fizer de promoção na vida dela, se ela compartilhar com alguém, Deus vai continuar promovendo a vida dela. E o que ela faz? Exatamente isso hoje. Mas o que foi preciso para ela entender que é assim que funciona? Ela quebrar, ela falir, ao ponto de perder tudo. Uma mulher que comprava carro como se compra uma roupa, uma mulher que tinha fazenda, sabe, como se tivesse assim, qualquer coisa simples, uma mulher que tinha liberdade de montar no avião e ir para qualquer lugar. Chegou um período que a pastora ou eu, alguns, tinham que dar carona para ela. E aí no meio da situação crítica, ela parou para me ouvir. Eu falei: simples, a senhora confundiu o que Deus te deu. A senhora não entendeu o que Deus te deu para compartilhar com outros. E o que está acontecendo hoje? Ela está entendendo esse princípio. O que está acontecendo? Mesmo que aos poucos, mas ela está vendo o funcionamento de Deus na vida dela. Por quê? Como está escrito: o homem generoso não é aquele que acumula apenas, mas é aquele que dá daquilo que tem, mesmo sendo pouco que ele dá. E aí, pastor, o que aconteceu com essa mulher? Graças a Deus, ela está fazendo o quê? Prosperando. Mas no período que ela guardava o que deveria ser dado, ela empobreceu, ela perdeu, ela caiu. Seja no pequeno, ser fiel, e aí, no muito Ele vai te pôr. Ele não está dizendo de volume, Ele está dizendo: faça independente do volume. Ele não está dizendo: espere para dar. Pastor, como eu quero comprar um salão, e aí a igreja para de falar de aluguel, porque não vai ter problema mais com isso. Querido, milhões de pessoas têm essa vontade e essa mesma oração. Quem é aqui que de repente nunca orou pensando assim: se eu tivesse dinheiro
para comprar um templo, aí eu não ia ver esse sofrimento todo mês, aquela luta para pagar o aluguel. Muitos, milhares de homens e mulheres, fora e dentro do Brasil, já falaram a mesma coisa. Deus não está falando, espere ter um volume para fazer. Quando Ele diz, faça no pouco, ser fiel e eu te ponho no muito, Ele está dizendo, dentro da pequena porcentagem que você tem, já vai fazendo o que você pretende fazer. E aí, Deus se acrescenta e põe você no muito, gente. Alguém pode receber essa palavra dizendo, eu recebo? Então esse que ano é? 2019, mas qual é a prática? O que vamos desenvolver? Generosidade, ações. Quer ver uma coisa? Na próxima ceia nossa, nós vamos ter alguma cesta, alguma coisa aí que depois nós vamos ajustar aqui na frente. E aqui vai estar cestas vazias para serem preenchidas. E quem vai preencher? Nós. Com o que, pastor? Todas as ceias deste ano e dos demais, você vai trazer um alimento não perecível, alguma coisa que você sabe que não estraga, e nós vamos, todos os meses, em nome de Jesus, ajudar muita gente que de repente nós não estamos ajudando agora. E o que é que vai fazer, pastor, com a igreja? Se prepare, haverá uma chuva de favor divino sobre nós. Por quê? Além de ser obra social, é um princípio que Deus criou. Então nós não vamos apenas comentar sobre isso, nós vamos atuar dentro disso. E o que é que vai gerar, pastor? Esquenta não, a promessa de Deus, a palavra, ela não volta vazia. A palavra é, haverá derramamento de prosperidade em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, querido. Glória a Deus. Aleluia. Agora tem um porém aqui nesse texto, querido. Tem algo muito interessante que eu quero te mostrar. Alguém já ouviu falar daquela palavra avarento? Ou avareza? Avarento é alguém que tem o desejo de acúmulo pessoal, exacerbado, alguma coisa envolvendo valores e ela não quer para o outro, ela quer para si. E a pessoa que anda na prática de avareza ou avarento, ele tem a si mesmo como desejo principal, como motivo principal, como toda luta é em prol a ele. Ele não entende o que Deus dá é para outros também. Quer ver? Deus olhou para Samuel e disse, rejeitei a Saul, mas achei um homem lá no meio da casa de Jessé. Qual é o nome do garoto? Davi. Por que Davi tirou? Por que Deus tirou Davi de lá de trás, gente? Não foi para Davi estufar o peito e dizer, está vendo, eu sou ungido do Senhor. Não. Deus tirou a Davi e ele diz o porquê: para ser pastor sobre o meu povo. Nota que a exaltação de Deus na vida de Davi era para que o povo fosse alcançado pelo favor de Deus derramado sobre Davi. Então você tem que entender que estender o que eu estou recebendo com os outros vai fazer Deus me promover. Olha para a Bíblia, lembra de José quando teve aquele sonho de ser governador do Egito? Aquilo não era para inflar, ensoberbecer o coração de José, pessoal. Aquilo era para que lá no futuro, quando diz a Bíblia que viria 7 anos de fome, José estava lá dentro do palácio de Faraó para abrir a porta para a nação israelita não morrer de fome. Então observa, o motivo de Deus ter exaltado a José do Egito foi só para uma coisa: promover toda uma civilização. A bênção que Deus te dá, ela não tem um único objetivo de te alegrar, não é só isso. Ela não tem o objetivo de promover a sua vida. A bênção que Deus te dá é para que você promova outros juntos com você, querido. Se você começar a crescer, e você vai, se você começar a arrebentar no bom sentido, e você vai sim, entenda, procure alguém que Deus vai pôr do seu lado para estender a mão e promover essa pessoa. E o que é que Deus vai fazer? Vai continuar te promovendo. Seja em qual for o departamento que Deus te promover, entenda que a promoção não tem a ver apenas com a sua vida. Deus levantou simplesmente homens para eles levantarem a outros. Deus levantou a Sansão para que ele demonstrasse a força? Não, todo o poder que Deus dá para o homem é a fim de ele ajudar alguém que está embaixo. Então, em nome de Jesus, Deus está procurando pessoas para promover este ano, gente.
Deus está procurando corações que têm essa atitude, mesmo que pequena. Para quê? Para devolver em grandes escalas. Deus está procurando pessoas assim. Então, pode até parecer algo frágil ao falar generosidade, mas os efeitos de quem vive ela é extraordinário. Uma coisa eu vou lhe dizer: todo homem que anda em generosidade, além dele ter os recursos de forma natural, o que é isso? Além dele trabalhar e ter no final do mês ou no começo do mês o salário, ele também tem intervenções divinas. Além dele ter aquilo que ele contava, além dele ter aquele valor que ele marcou no caderninho de hora extras, além dele ter o suor dele colhido em retorno, ele também tem intervenções divinas, ou seja, colhe além daquilo que ele fez para colher. O que é intervenção divina? É aquilo que eu não fiz, é aquilo que não é natural. O que é intervenção divina? É aquilo que de repente eu fiz até aqui. Eu estou consciente, o que eu fiz não era para gerar tudo isso, mas gerou. Por quê? Porque Deus foi e interviu, me livrou, me tirou, aumentou além daquilo que eu fiz. Então, querido, quando analisamos aqui nesses textos sobre homem ou mulher com generosidade, além dele ter um salário, além dele crescer naturalmente, ele também experimentará sobrenatural, ou seja, intervenção divina sobre a vida dele. Se nesse ano, escute isso, de repente alguém chegar em você, e aquela pessoa não gosta de dar presente de forma nenhuma, ela recebe presente de todo mundo, mas ela não dá. E de repente, você não tem um amigo assim não, né? Eu creio que não. E aí de repente essa pessoa vai começar a te dar presente. Aquilo não é à toa, por mais que seja simples o presente, é uma forma de Deus te alcançar também. Se nesse ano alguém te aparecer ajudando e de repente, pastor, eu nem pedi ajuda e me ajudaram, recebe, porque é Deus te fazendo, rapaz. Não precisa não, fulano, não vai te fazer falta. Pega, irmão. Amém ou não amém? Não vai te fazer falta. Não, deixa ela ser abençoada, porque se ela não fizer, ela fica travada. Não, mas parece que você... Não parece nada, irmão. Quando Deus quer, Ele usa gente que nem aparência tem. Então pega, independente da mão de quem vier. Ela está ativando generosidade, Deus vai fazer por ela. E outra, Deus está te fazendo colher alguma ação que você fez por alguém. Aquilo não é à toa. Você ganhou quantos presentes esse ano? Então você não foi generoso com ninguém, você não ganhou nada. Eu estou assim de uma forma brincando, mas no fundo isso é real. É uma verdade. É toma lá da cá. Esse é o ciclo que Deus ele quer criar em nós constantemente. Eu digo para minha esposa, e nós fazemos isso esse mês, em nome de Jesus eu quero fazer. Eu sempre estou procurando alguém que de repente, vamos supor, se eu souber que tem alguém, não vou falar isso para que eu apareça. Estou pregando, então veio à tona essa ideia, eu quero compartilhar com você. Já disse isso até no Facebook. Eu sempre estou procurando alguém que tem uma luz atrasada, uma conta atrasada, e eu dou dentro daquilo que não me faz falta. Às vezes vai 100, às vezes vai 50. Mas por quê? Isso é ato de generosidade. Ou seja, não tem nem motivo para dar, mas eu estou dando. O quê? Não vai ter nem retorno dali, mas de Deus virá. Teve uma vez que Deus me pregou em cima de um púlpito. Eu olhei para o irmão que estava lá no meio da igreja e disse para ele, para pastor, amor, separa R$600 para mim lá. Ela, para quê? Separa. E de repente ela pegou esse dinheiro, ela veio e me trouxe. No final do culto chamei o irmão e disse assim, vem cá, Deus mandou fazer isso. Interessante, o cara nem da igreja era, irmão. E por que o senhor fez isso? Ato de generosidade. E o que aconteceu com você, pastor? O senhor perdeu? Quem anda em generosidade nunca perde, pessoal. Diga comigo, este é o meu tempo de ser generoso. Eu não estou dizendo que você não é, mas eu estou dizendo aumente a sua prática acerca da generosidade. Agora vamos passar para o próximo texto aqui para ficar melhor ainda. Vamos lá, 2 Coríntios. Olha o perigo que eu vou te mostrar também. 2 Coríntios capítulo 9. Vou te mostrar algo. No meio desse processo de dar, você tem que prestar atenção também na forma que você está dando. 2 Coríntios capítulo 9.
2 Coríntios 9, verso 5 diz assim, ó. Observa. Portanto, julguei necessário exortar a estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem antecipadamente a vossa dádiva ou contribuição já antes anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Ah, aleluia. Deixa eu te contar aqui, em nome de Jesus, esse pedaço dessa mensagem não pode dar um pique. É um ouro que Deus vai liberar agora, amém, irmãos? Presta atenção. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Observa. Assim então vos exortei, para que vocês preparassem. Note que o assunto dinheiro não é as igrejas atuais que falam ou ensinam. Isso também era assunto naquela época. Olha o que ele está dizendo. Por isso, vamos aqui, ó. Portanto, julguei necessário exortar a estes irmãos para que que fosse preparado convosco e preparassem antecipadamente a vossa contribuição já antes anunciada. Note, ele está falando primeiro de contribuição, oferta, dádiva. E aí ele está dizendo: estou cobrando aquilo que eu já avisei. Dinheiro não é um assunto que apenas as igrejas de hoje ensinam. Paulo estava falando para esse povo lá no início da igreja em Atos, lá na igreja primitiva em Coríntios. Ele estava dizendo: ó, lembra daquele assunto que eu falei de vocês contribuir? Estou repetindo de novo o que eu já falei. Prepare uma oferta aí generosa, ou seja, grande. De repente você pode pensar assim: pastor, Paulo só pensava em dinheiro. Não, ele estava ensinando um princípio. E note o texto, observa. E cuidado para que a vossa oferta ou dádiva não expresse avareza. Você sabia que você pode dar, e ainda assim mesmo dando perdão, pode ser avareza a sua atitude? Pastor, mas que negócio é esse? Avarento? Eu achei que era aquele que só queria para si e não compartilhava. Não, deixa eu te mostrar o que Paulo está dizendo. Observa isso, Giovanni. Para que a sua oferta expresse, não avareza, mas gratidão. Diga comigo assim: a minha oferta, ela expressa, ela comunica, ela fala diante de Deus. Percebeu? Para que a sua oferta expresse gratidão e não expresse avareza. Deixa eu te mostrar como é que a minha oferta ou a minha ajuda a alguém expressa avareza. Então você pode ser avarento mesmo ajudando alguém. Deixa eu te mostrar. 2 Coríntios capítulo 9, não leia agora que vamos ler já já. Diz o seguinte: não contribua, não ajuda, nem por necessidade, mas com alegria. Vou te mostrar na prática. Se de repente o pastor começa a pedir ajuda, aí você está ouvindo ele falar, está ouvindo ele falar, está ouvindo ele falar, e aí você diz: eu vou fazer porque é obrigação minha. Pronto, você deu, mas porque você se sentiu obrigado. Isso, a sua oferta expressou avareza. 2 Coríntios, irmão. Não dê por necessidade, ou seja, eu dou porque é obrigado. Se não fosse, eu nem faria. Pastor, eu ajudei alguém. Mas que vontade de não ajudar. Então nem ajude, porque a sua assistência àquela pessoa foi avareza. Não, toma aqui, toma. E também não me pede mais, antes não ter dado. Pastor, eu vim limpar a igreja, mas não queria limpar, então nem antes ter vindo limpar, porque a sua ação foi, mas Deus não recebeu. É avareza. Por que você dá o dízimo? Você tem que dar com a seguinte intenção de coração: alegria. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia está dizendo ali, Paulo falando: cuidado na tua oferta, para que ela expresse gratidão e não expresse avareza. O que é expressar avareza? Eu dei para a pastora, mas não querendo dar. Pronto, ela recebeu, mas Deus não recebeu. Diga para o seu vizinho: se alguém te pedir algo, se não for para fazer de coração e com alegria de coração,
nem faça, porque só o homem vai receber. Por isso que Hebreus, e você vai ler comigo, diz o seguinte: e a oferta de Abel até hoje expressa diante de Deus. Quem foi Abel? O irmão de Caim. Lembra lá em Gênesis? Quem está comigo, diga amém, pessoal. Está determinado, gente? Lembra? Eu quero dois jovens espertos aqui. Vem cá vocês dois. Isso. Vem cá, corre aqui. Aplauda Jesus pela coragem desses homens. Caim e Abel, vai lá. Levanta aqui, vem cá, sobe só por aqui, sobe aqui. Rapidinho. Vai lá, Abel. Ou Caim, não sei. Quem que você quer ser, irmão? Eu quero ser Abel. Ok, você é veiaco, né? E você, não restou outra opção, Caim. Fica aqui do meu lado. Ok, observa ali a Bíblia em Gênesis. Está escrito assim: de repente, a cabo de dias, veio Caim com a sua oferta a Deus. Quem é que foi dar oferta a Deus? E a Bíblia diz: e Caim era lavrador da terra. O que ele era? E aí ele vem e dá oferta. Quem que é? Você, né? Então tá. Vai lá, Caim, dá oferta. Aplica no altar. Beleza, volta para trás. Aí a Bíblia diz que Caim ficou olhando, porque na época, como no Velho Testamento, era natural alguém dar oferta e queimar. E como é que eles sabiam que Deus recebia ou não a oferta? Simples. Quando Deus recebia a oferta, a fumaça que se acendia por causa do fogo, ao invés dela ser levada pelo vento e ir para o lado, ela subia direto. Quem está entendendo? Pegaram sim ou não, igreja? Então como é que esse cara soube que Deus rejeitou a oferta dele? Porque quando Deus recebia a oferta, a fumaça do sacrifício não ia para o lado, levada pelo vento. Ela subia, como se estivesse entrando nos céus, e de fato estava, como sinal que Deus estava recebendo. Então esse cara percebeu que a fumaça da oferta dele, ao invés de subir, foi para o lado, levada para o vento. E aí aconteceu então, que esse cara deu primeiro. Aí depois Abel, pastor de ovelha, pegou o bichinho, oxente, imola o bichinho, corta o pescoço dele, agora põe aqui no altar do sacrifício e bota fogo. Eita nós, ok. Aí, de repente Abel e Caim, ou Caim e Abel, ficou olhando, e a fumaça do sacrifício de Abel, ao invés de ser levada para o lado por causa do vento, não. O que aconteceu com ela? Subiu. E aí então Caim olhou aquilo e disse: mas peraí, que diferença ele tem? Eu que dou primeiro, e a oferta dele que é aceita? Nem sempre quem está fazendo primeiro está sendo aceito. Deixa eu já te falar isso aí. Diga para o seu vizinho: nem sempre quem sai na frente está em vantagem. Pegou aí, né? Os últimos sempre, ou na maioria das vezes. Então esse cara deu primeiro, mas quem foi aceito foi esse. Agora olha por que Deus rejeitou de um e de outro. Vou falar. De repente esse cara está dizendo o seguinte: mas peraí, vai lá, peraí, eu dei primeiro. Eu dei primeiro. Oh Deus. Oh Deus. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu dei primeiro. Que diferença há entre nós? Eu dei primeiro. Eu dei primeiro? Mas a sua que foi aceita? Por que a sua foi aceita? Beleza, óbvio que não está escrito isso. Estou conjecturando para você entender o negócio. O que é conjecturar? É você interpretar de uma forma acessível psicologicamente, para que aquelas pessoas que estão ouvindo a mensagem entrem no texto com você e entendam o que se passou ali. Amém? Então estou conjecturando, que é uma regra da teologia que é permitido. Então não estou colocando o texto na Bíblia. Uma vez eu estava conjecturando, minha irmã acabou o culto, falou assim: olha pastor, e sapateou como profeta assim. Eu falei: lá vai bomba. Aí ela me disse: ai daquele que acrescentar um tio na palavra do Senhor. Eu: amém, irmã, glória a Deus. O Senhor acrescentou. Eu falei: na onde? Eu falei: não, deixa eu te explicar.
E aí eu fui mostrar para ela o que é conjecturar, aonde permite, aonde a teologia fala para ir ou não. Ok, de repente então esse cara olha e vê a fumaça subir. E ele diz assim: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, Por ter aceitado a minha oferta. Agora, peraí, pastor, então me explica por quê? Um é reprovado e o outro é aceitado. Os dois deram. Lembra do que a Bíblia diz? Cuidado, para que a sua oferta não expresse, não venha gritar avareza. Porque quando você dá a oferta, ou quando você ajuda alguém, alguma das expressões chegou diante de Deus, mesmo você dando, de avareza ou de gratidão. Vou te mostrar no caso de Caim. Caim ele deu, mas porque era obrigado, porque ele entendia, e todos da época entendiam que Deus era merecedor, porém ele fez simplesmente porque era obrigado. Não, eu vou lá e vou dar. Não, eu vou lá e vou dar. Então quando ele oferta, Giovanni, a oferta dele gritou. Ele deu porque é obrigado e não porque ele é alegre em dar. Diga, a minha oferta grita. Diga, a minha assistência ao meu próximo, ela grita diante de Deus. Por isso que a ele, o apóstolo, está dizendo: cuidado com o que a sua oferta está gritando. Porque não dando você pode pecar, mas ao dar, dependendo da forma que você dá, você pode estar pecando também. E aí, e a de Abel, qual é a diferença? Abel, ele não deu na consciência que é obrigado. Ele deu simplesmente com a seguinte intenção, com alegria. Onde está escrito isso? 2 Coríntios 9:5. Deus ama a quem dá com alegria e não porque é obrigado. Então qual é a diferença? O porquê que Deus recebe de um e não recebeu do outro, sendo os dois ofertantes? Porque uma oferta gritava avareza, ou seja, ele não queria dar, e a outra oferta gritava, ele deu com alegria. E o que é que Deus fez? Eu vou honrar você, Abel, que deu com alegria. Eu quero que você profeticamente pegue na mão de alguém do lado e diga assim: ó, se alguém pedir ajuda este ano, se não for para ajudar com um bom coração, nem ajude, porque quem vai receber é o homem, mas de Deus você não terá nada. Pegou ou não, pessoal? Pastor, vai precisar de uma reforma aqui na igreja. Se for só porque você entende que é obrigado, então não venha, porque quem vai receber é o homem, mas o Deus do homem não vai receber. Eu ajudei, mas sabe, com vontade de não ajudar? Por isso que teve muita gente que de repente ofertou, mas não teve o retorno da oferta. Por quê? Não, se não for ajudar, isso fecha. Se não for fazer, quem vai? Não faça isso, você está se prejudicando. Obrigado, senhores. Quer ver? Vamos comigo aqui, 2 Coríntios 9:5. Observa, de novo, para você gravar bem no seu coração, e depois você vai lá comigo para o livro de Hebreus. Portanto, julguei necessário exortar a estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem antecipadamente a vossa contribuição, já antes anunciada, para que esteja pronto como expressão de generosidade e não de avareza. Diga comigo, a minha oferta está expressando diante de Deus. Agora quem fala o que ela expressa é você que percebe. Hebreus, capítulo 11, versos 4. Vai lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus, capítulo 11. Diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou. Diga comigo, a Bíblia está dizendo que Abel ofereceu mais excelente. O que é importante para Deus, o volume ou a condição do coração ao dar? Então quando a Bíblia está falando de excelência, ela não está falando de volume, ela está falando do estado do meu coração.
Jesus, quando ele estava sentado no gasofilácio, olhando as pessoas que davam oferta, ele olhou o volume ou o coração? O coração, diga comigo, o coração que me aprova ou reprova? Como assim, pastor? A condição em que eu faço é que Deus avalia, e não em si o que eu estou fazendo. Isso é a chave que muda a sua vida. Por isso que a Bíblia diz que Abel deu mais excelente. Ele não está falando que foi algo superior materialmente, ele está falando da condição do coração. Olha lá, 2 Coríntios 9, você leu e vai ler de novo talvez, diz o seguinte: Deus ama quem dá, por quê? Não por necessidade, não porque é obrigado, mas com alegria. Então logo se entende quando Deus fala, a oferta de Abel foi excelente, pastora, não foi em volume, foi a alegria que Abel teve ao dar. Se de repente hoje nesse culto eu falar assim, olha, eu vou levantar um envelope fulano de tal, antes do diabo botar qualquer tipo de pensamento diante da tua cabeça, não deixa, levanta e pega. Por quê? O que Deus avalia não é o que você dá, mas é a condição em que você está dando. Quem está entendendo essa palavra, diga amém, irmãos. Então, pastor, o que é que Deus está querendo ver? Ele não viu em si, o que destacou a oferta da viúva não foi apenas o valor, foi a condição do coração em dar, porque tinha gente que estava dando muito mais. Vou dar um exemplo. Pastor, eu tenho aqui R$100 e eu venho com fé, posso te ensinar uma coisa? Não venha com fé não, venha com alegria, como diz Coríntios 9. Porque a Bíblia está dizendo, irmão, aquele que dá com alegria, Deus aumenta os frutos da sua sementeira. Aqui Deus não fala de dar com fé, aqui Ele fala de dar com alegria. É Bíblia? Então, pastor, qual que vai ser a minha função hoje? Se Deus na hora da oferta pedir um valor e inspirar o Senhor, faz o seguinte, não se levante com fé. A sua atitude já demonstra que você tem fé, óbvio, claro, mas se levante com alegria. Toma, Deus, está aqui, ó. Pega esse gasofilaço, faz assim, ó. Pega aqui, ó. Vamos lá, está aqui aberto. Abre o sorriso, óbvio, estou falando de uma forma literal, mas é no coração. Toma, Pai, obrigado, Jesus. E o que é que vai acontecer? Quando você fala de oferta, a Bíblia não te pede fé. Ela está dizendo, dá, mas com alegria. Porque é isso que eu vou pesar, para que eu aprove ou não aprove. Por quê? Dar oferta é o primeiro passo. Agora, para Deus aprovar, Ele vai fazer a segunda avaliação. Qual é a condição em que você deu? Por isso que tem muita gente que deu, mas não foi aprovada depois de dar. Caim não deu oferta, gente, mas ele foi aprovado. Então dar não é tudo, é a maneira que eu dou, que é muito importante. Então, pastor, quer dizer que o segredo para 2019 é avaliar isso? Sim. Quer dizer, pastor, que isso é o que Deus quer que eu avalie? Exatamente, a maneira que eu estou dando, porque a questão não é apenas dar. Você viu aqui comigo em Hebreus capítulo 11, versos 4? A Bíblia diz de uma forma muito clara que a oferta de Abel, ela expressa diante de Deus, porque ele fez com mais excelência. Quer dizer o quê? Quando eu oferto, aquela oferta grita em que condição meu coração estava ao entregar. Nós vamos precisar da sua mão de obra nessa igreja, amém ou não amém? E através de uma limpeza que você fizer aqui, um louvor que você tocar aqui, alguma coisa que você trocar aqui, não porque alguém falou e pediu, mas você se dispôs, isso é generosidade. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Psh, observa isso aqui é uma chave para mudança. Não importa o homem, nem a cor do homem, nem a origem do homem, desde que eu faça com alegria, a Bíblia diz que a minha generosidade não ficará sem resposta. E aí o que é que Deus vê, pastor? O que é que Deus vê, pastora? Não é o ato, é a condição que eu estava quando fiz.
Quem está comigo aqui ainda, diga: eu estou, pastor. Então avalie isso. Avalie essa palavra. Eu quero terminar, mas eu não quero deixar de concluir tudo aqui que Deus está me dando. Leia aí, 2 Coríntios, capítulo 9, 7. Observa isso. Note. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade. Talvez na sua Bíblia está escrito por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Versos 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, dando sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então note, o que Deus está destacando não é o que eu dou, mas a condição, irmão. Eu vou frisar para você não esquecer, porque eu posso estar ajudando a pastora, mas a minha atitude, se não for de coração inteiro, pronto, Deus não vai trazer retorno. Então ser generoso é fazer, mas com alegria. Andar em generosidade é ajudar, mas com inteireza, verdade de coração. Não, eu não estou lá porque o pastor William pediu. Eu estou lá porque eu vi que precisa fazer. Então Deus, está aqui, ó. Tudo meu que eu tenho, estou fazendo. Não, eu não estou lá porque o pastor chegou em mim, sorriu e falou: vem cá, me ajuda. Não, eu vou lá porque eu entendi o princípio de generosidade. Eu compreendi, pastor. Vamos lá em Provérbios, volta um pouquinho lá. Ah, como eu queria ter tempo, mas não tenho. Provérbios, capítulo 19. Provérbios, capítulo 19, versos 17. Provérbios 19, 17. O que empresta ao pobre, empresta a Deus, ou dá a Deus, e Ele lhe recompensará em abundância. Oh glória, aleluia. Gente, olha isso aqui que profundo. Esse texto está relacionado à generosidade. Deus disse: o que dá ao pobre, ou empresta ao pobre, esse dá a Deus, e Deus o recompensará em abundância. Sabe o que Deus está falando? Só porque você fez por alguém que eu iria fazer, agora eu, o Senhor, estou em dívida com você, e por isso vou te pagar com juros e correções monetárias. Você consegue dizer para alguém, diga, quando você dá para alguém mais necessitado que você está fazendo por Deus, e Deus vai te devolver com acréscimo. É o Senhor que diz, não, é Ele que está falando. Por isso que eu falei das cestas de alimento. Você vai crescer extraordinariamente esse ano, igreja, em tudo, porque isso não é uma ideia humana, é divina. Ah, pastor, mas espera aí, eu acho que não, irmão. Quem é generoso, ele está manifestando o desejo do coração do Pai na terra. Repito, grave e anote e poste isso depois. Quem anda em generosidade está manifestando o desejo do coração do Pai na terra. Como? Jesus, de repente, em Mateus, ele fala uma coisa, Mateus 25, quando eu estava preso, você foi e me deu de comer. Quando me visitou, quando eu estava com fome, você me deu de comer. Quando eu estava sem roupa, você me deu de vestir. Quando eu estava com sede, você me deu de beber. Aí o cara pergunta, quando é que fizemos isso? Toda vez que você fez a um desses pequeninos, você estava fazendo para mim. O que é que o Pai está falando? Eu, o Senhor, é quem ajuda os mais fracos, mas quando você ajuda quem está fraco, eu vejo que você está me ajudando, e por isso eu vou te ajudar. Quem você ajudou esse ano? Quem você escolheu para pôr na lista de alguém que você vai estender a mão para ela? Pode ser um, pode ser dois, pode ser três, mas faça alguma coisa por alguém. Não estou me referindo apenas à obra, estou dizendo de uma forma ampla estas ações. E o que vai acontecer comigo? Repito o que a Bíblia está dizendo aqui.
o que a palavra está afirmando aqui. Ponha-se de pé, querido. Só um momento rápido. Feche os seus olhos. Você vai começar a orar agora e pedir para que o Espírito Santo envie pessoas para que você haja com generosidade. Você não vai pedir agora socorro por você. Você vai pedir para Deus te mostrar alguém para socorrer. Seja com uma palavra, com uma assistência, com um alimento, ou com o falar de Cristo para essa pessoa. Eu não sei. Porque Deus não está dizendo em você fazer em grande volume. Ele está dizendo em pequenas porcentagens, mas faça. Alivie alguém, o Senhor te dará alívio. Este é um ano de generosidade, porque ela destrava a tua vida, ela move a tua vida. E lembra-se, Deus vai colocar pessoas, e quando você assistenciá-las, você não vai apenas fazer, mas você vai exercer alegria quando estiver fazendo. Então Deus vai receber a tua ação como recebeu a de Abel, e Ele vai te aprovar. O Senhor está nesta palavra. Muita gente pediu: Pai, aumenta o meu recurso, me prospera na empresa, nos negócios, no trabalho. E Deus está dizendo: meu filho, este é o caminho, este é o meio que eu criei para aumentar aquilo que você possui. Então começa a dizer: Senhor, me ajude a andar nesta palavra, me ajude a estar atento